bailarina na história do quebra-nozes. Se você também tem essa ideia um pouco confusa, assim como eu tinha, esse vídeo é pra você, porque agora você vai conhecer a história do quebra-nozes no vídeo Clássicos e Especial de Natal. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal, e esse vídeo aqui faz parte da playlist Clássicos da Literatura Infanto-Juvenil. Esse livro aqui, O Quebra-Nozes, foi o 15º livro que nós lemos juntos no Clube da Bel esse ano. E agora eu vou te contar algumas coisas sobre essa história. Primeiro, sobre a fama dessa história, que é uma das histórias clássicas de Natal, apesar de muitas pessoas não conhecerem, mas bom, a figura do quebra-nozes você já deve ter visto, pelo menos em decorações de Natal por aí, né? Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre como essa história surgiu e como ela ficou famosa, e também falar um pouquinho sobre o enredo dela para você. O Quebra-Nozes foi escrito em 1816 lá na Alemanha pelo Ernest Theodor Wilhelm, que depois ele trocou por Amadeus em homenagem ao Mozart, Hoffmann, o E.T.A. Hoffmann. Foi Hoffmann, lá na Alemanha, quem escreveu a versão original dessa história. Essa é uma história inventada que foi escrita mais ou menos na mesma época em que os irmãos Grimm estavam coletando os contos da tradição oral alemã. Mas a versão clássica dessa história, que é a versão que a gente mais conhece, a versão que mais se popularizou, ela foi recontada por Alexandre Dumas, lá na França, alguns anos depois, em 1844. Alexandre Dumas foi autor de outros clássicos que você com certeza conhece também, principalmente por causa dos filmes. Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, que era um dos meus filmes favoritos quando eu era criança, e O Conde de Monte Cristo. Nesse livro aqui, a gente encontra essas duas versões, a versão escrita pelo Dumas e a versão escrita pelo Hoffmann, a clássica e a original. Mas não foi bem por causa dessas histórias escritas aqui que esse conto ficou tão famoso e faz parte das histórias de Natal até hoje. A popularização do quebra-nozes se deu por causa do balé, por isso eu, pelo menos, sempre tinha aquela ideia de que tinha bailarina nessa história, mas na verdade eu acho que isso tem mais relação com uma pequena confusão, porque tem uma outra história de Natal que aí sim tem bailarina, que é a do Soldadinho de Chumbo, que foi escrita pelo Hans Christian Andersen em outro lugar, em outra época, mas enfim, é tudo uma cultura que não faz muito parte da nossa, então na minha cabeça isso vai tudo pra uma caixinha, se bagunça tudo e tal. Mas agora eu já sei, agora que eu li o livro, eu sei que o Quebra-Nozes não tem bailarina. Mas, além de misturar com essa outra história, a gente faz essa confusão, a gente tem essa ideia porque a história do Quebra-Nozes ficou muito famosa depois que foi feita uma peça de balé em cima dessa história, né? Ela inspirou, ela foi o enredo de uma peça de balé. Isso mesmo! Em 1892, lá na Rússia, foi encomendada uma peça de balé infantil para ser apresentada com bailarinas infantis. E essa peça teve as músicas escritas, compostas por Tchaikovsky. Em maio de 1892 foi feita uma pré-estreia com apenas 8 músicas, 8 atos que foram escritos, foram compostos por Tchaikovsky. E foi um sucesso. Mas aí, 7 meses depois, quando então foi lançado a peça completa com todas as músicas, aí deu uma flopada. E aí o Quebra-Nozes caiu no esquecimento. Essa primeira versão da pré-estreia, que foi mais bem sucedida, ela ficou conhecida como Suíte do Quebra-Nozes. E esse esquecimento ele durou até 1940, quando a Disney usou 6 das músicas que estavam lá na Suíte do Quebra-Nozes para um desenho, para uma animação. E essa animação, esse filme de animação, foi um grande sucesso e inclusive ganhou 2 Oscars. E mais recentemente, essa mesma história ela fez parte de outros filmes com outros personagens queridos. Em 1988 ela estava nos Ursinhos Carinhosos e em 2001 no filme da Barbie, que provavelmente é o que você conhece, pelo menos é o que eu mais tenho memória, apesar de que talvez eu nunca tenha visto esse filme inteiro. E em 2007 no filme do Tom e Jerry. Mas bem, voltando ao falar do balé, lá em 1892, a peça completa deu uma flopada, não foi um sucesso, e depois de 13 apresentações ela já parou de ser exibida, mas depois ela foi sendo recuperada em outros lugares do mundo, e foi em 1966 que o Bolshoi, com bailarinos adultos, fez a apresentação que se tornou a mais famosa do balé dos Quebra-Nozes. E
E agora que você já sabe toda a fofoca sobre como essa história resistiu há mais de 200 anos, está na hora de conhecer um pouquinho sobre como essa história se desenrola. Agora vamos falar sobre o enredo. Mas antes, aproveita para curtir o vídeo. A história do Quebra-Nozes começa na noite do dia 24 de dezembro, na casa da Mary e do Fritz. Eles são dois irmãos, em uma das versões eles até têm uma irmã mais velha, mas eles são as crianças. O Fritz tem uns 9 anos e a Mary tem 6, 7 anos. E eles são de uma família rica, né? Em uma das versões o pai deles é o prefeito da cidade, na outra versão não especifica muito qual é a profissão, mas é uma família abastada. E eles têm um padrinho que é um cara meio esquisito, um cara que conserta relógios e é meio inventor, e que sempre traz uns presentes muito legais pra eles. Mas os presentes são tão legais, tão incríveis, que os pais deles acham que não valem a pena para as crianças brincarem, assim, então eles colocam bem lá no alto do armário para que elas não possam acessar sozinhas. Enfim, nessa noite de Natal as crianças ganham seus presentes, vários presentes incríveis, e a Mary, ela fica encantadíssima com um quebra-nozes, que é até meio esquisito, meio feio, e que acaba perdendo um pouco os seus dentes, sendo um pouco estragado porque o irmão dela resolve testar ele com umas nozes muito grandes. Então ela fica cuidando dele, até amarra uma fitinha assim pra arrumar ele, pra ele se recuperar e tal. E de noite ela pede pros pais pra ficar acordada um pouquinho mais, brincando ali na sala, e depois ela vai dormir. Mas enquanto ela está sozinha na sala com seus brinquedos, aí começa uma mágica acontecer. Os bonecos ganham vida e surgem por todos os cantos da casa muitos ratos. E aí começa uma batalha entre os brinquedos e os ratos. E o principal, o que lidera essa batalha, é o quebra-nozes. E aí a Mary acaba até se machucando, cortando o cotovelo no armário de brinquedos, e no outro dia ela acorda na cama sem saber muito bem o que tinha acontecido, né? E ela conta toda essa história pra mãe e pro médico que tá lá ajudando a cuidar do machucado dela, e eles acham que ela tá dando uma delirada. Mas depois, aquele padrinho dela, ele vem visitar, vem ver como que ela tá, e ele conta uma história. Ele conta a história de uma princesa, a princesa Pirlipat, e durante essa história, nessa história que acaba sendo uma metanarrativa, né, uma história dentro de outra história, essa história que é um conto de fadas, que tem mágica, que tem bruxa, né, que tem feitiço, maldição, essas coisas, essa história ela explica um pouco como é o quebra-nozes, né? Ela fala que o quebra-nozes na verdade era um menino que foi transformado naquele boneco feio e esquisito. E a Mary, ela acredita que realmente aquela história que fala do quebra-nozes e que inclusive, né, ele foi transformado em um boneco por causa de uma confusão com ratos, com uma família de ratos, ela acredita que essa é a história verdadeira, e aí a história vai se desenrolando sobre isso. Os pais dela não acreditam nela, ficam rindo dela, mas durante as noites ela vai acompanhando as batalhas entre os ratos e o quebra-nozes. E no fim, bom, o fim eu não vou contar porque pra mim foi uma parte até mais chocante, assim, estranha, mas foi muito legal. O Quebra-Nozes é uma história natalina, é uma história clássica dessa época de Natal, mas ele não fala muito sobre o Natal, né? É uma história sobre brinquedos, uma história sobre brinquedos que ganham vida, mas que se passam nesse ambiente natalino, nesse cenário de Natal. É uma história muito divertida, uma história que tem muitas coisas pra instigar a nossa imaginação. Esse livro aqui ele tem algumas pequenas ilustrações, mas ele é muito bem descrito, então a gente consegue montar cenários na nossa cabeça. É bem legal, e ele tem cenas de guerra também, então quem gosta assim de umas batalhas, é um livro bem interessante. E esse foi o último livro que nós lemos em 2022 no Clube da Bel. O Clube da Bel é o meu clube de leitura, onde eu me junto com outras pessoas adultas, assim como eu, para ler e para conhecer clássicos da literatura infanto-juvenil. Livros que talvez a gente pudesse ter lido lá na nossa infância, mas que não lemos ainda. Livros que talvez sejam legais para a gente ler para as crianças, né? Quem tem filhos, mesmo que não esteja ainda na idade de ler esse tipo de livro, é legal para a gente já ir conhecendo
conhecendo as histórias e sabendo o que esperar para depois ler ter uma leitura compartilhada com as crianças. E o clube também é maravilhoso para quem quer começar a ler, para quem quer começar a colocar a leitura na sua rotina, para quem quer começar a desenvolver o hábito de ler, uma frequência de ler, sabe? Ali a gente tá junto, a gente vai se incentivando, a gente vai conversando e tem um grupo onde a gente faz muitas trocas, assim, muitas conversas que tá muito legal. Esse ano foi um ano de conhecer, de entender como fazer um clube de leitura e ano que vem, agora já estamos aqui no finalzinho de dezembro, ano que vem vai ser um ano muito legal. Todos os livros para o Clube da Bel de 2023 já estão escolhidos e no próximo vídeo que eu entrar aqui no canal eu vou revelar todos eles e vou dizer também para vocês como vai funcionar o clube em 2023, porque a gente vai ter algumas alterações. Para ficar sabendo quando esse vídeo entrar no canal, você precisa estar inscrito e você pode também ativar as notificações que aí você vai receber um aviso. Vai ser um prazer ter você lá lendo com a gente. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!